Então vamos nessa, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Eu sou o Luiz Felipe e a partir de agora a gente fala da 36ª e antepenúltima rodada do Brasileirão da Primeira Divisão, com a rodada iniciada na terça-feira, jogos também no sábado e no domingo, com a continuidade dessa que é a 30ª rodada, rodada de número 36 do Brasileirão. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos nessa, falar dessa reta final de Brasileirão que tá boa demais. Para começar com a disputa do título no Allianz Parque, Botafogo venceu o Palmeiras pelo placar de 3-1, enfiando 3-0, depois o Palmeiras diminuiu lá no Allianz Parque. O Botafogo reassumiu a liderança do Brasileirão, abrindo 3 pontos, mas nada definido. O Botafogo tem jogo duro pela frente contra o Internacional. O Palmeiras está de olho, vai ter que secar o adversário. O Botafogo, aliás, campeão da Libertadores da América pela primeira vez na história nesse sábado. O Botafogo já garantido na próxima Libertadores, campeão da América. O Fogão, e muito perto de ser campeão brasileiro, também está nessa batalha. O Juventude também na terça-feira bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-2, uma vitória implacável na reta final com o gol do Eric Farias. Juventude saindo bem da zona do rebaixamento e abrindo vantagem. A rodada continua nesse sábado com uma virada espetacular do Corinthians, 4-2 para cima do Criciúma, 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians passou o torneio inteiro lutando contra o rebaixamento e nessa reta final parte para a disputa da Libertadores. Nesse momento tem uma vaga na Libertadores, assumindo o 8º lugar. Lembrando que com o título do Botafogo na Libertadores abriu o G8 e o Corinthians está ocupando essa 8ª vaga. E o Criciúma, com a derrota, chegou a estar ganhando por 2-0, hein? Podia estar numa situação muito melhor. Bom para quem está lutando com o Criciúma contra o rebaixamento. Na Arena Pantanal, deu Bahia, voltando a vencer depois de um tempão. Bahia estava 7 jogos sem vitória, voltando a vencer o Cuiabá, que inclusive já está rebaixado. Bahia venceu de virada, o Eliel chegou a abrir o placar para o Dourado. Bahia foi buscar essa virada lá na reta final com o Rodrigues marcando. Vitória do Bahia. A rodada tem continuidade em São Januário, Vasco da Gama e Atlético nesse sábado, ainda no Maracanã. Domingo tem Flamengo e Internacional. A primeira grande decisão para o Inter, que ainda sonha com o título brasileiro. Difícil bastante, mas o Inter vai buscar essas 3 vitórias para tentar ser campeão brasileiro. O Flamengo não tem mais chances de título, mas foi campeão da Copa do Brasil na temporada. Na Arena do Grêmio, tem Grêmio lutando contra o rebaixamento, precisa vencer aí para se assegurar na primeira divisão, e o São Paulo já garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Na Liga Arena, luta contra o rebaixamento, briga direta, Atlético Paranaense e Fluminense. Fluminense e Atlético ficaram bem animados aí com a derrota de virada do Criciúma nesse sábado. Na Bia Bichedi, outro beneficiado pela virada do Corinthians, o Red Bull Bragantino enfrenta o Cruzeiro às 6h30. Também 6h30 tem Vitória, ainda lutando contra o rebaixamento, recebe no Barradão o Fortaleza, que ainda tem aspirações de título. Também difícil para o Fortaleza, mas em caso de vitória ele vai ficar 5 pontos atrás do líder, e é isso que busca o Leão. Aliás, um confronto de leões, né? Classificação do Campeonato Brasileiro, tá apontando aí o Botafogo com 73 pontos, já jogou na rodada e venceu, confronto direto contra o Palmeiras, mas tem um jogo bem difícil contra o Internacional, fora de casa. O Botafogo, se conseguir o empate, vai ficar muito perto do título para a última rodada, vai entrar na liderança na última rodada. O Botafogo, grande campeão da Libertadores da América e líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo campeão em 2024 pela primeira vez na história. Botafogo levantando o título de campeão da América, do melhor time do nosso continente, e líder também do Campeonato Brasileiro, garantido no Mundial. Segundo lugar, o Palmeiras tem 70 pontos. O Palmeiras aposta todas as fichas aí em ganhar as 2 partidas que faltam, contra o Cruzeiro e contra o Fluminense, e secar o Botafogo contra o Inter. Se o Botafogo perde para o Inter e o Palmeiras ganha seus 2 jogos, aí o Palmeiras só depende dele mesmo. Terceiro lugar, o Internacional, 65. O Inter vai para 3 finais aí nas 3 últimas rodadas, pega o Flamengo no domingo, depois tem o Botafogo no meio da semana, na quarta-feira, e para fechar, o Fortaleza no Castelão. Inter tem 3 jogos dificílimos, mas se vencer os 3 jogos, ele acredita que pode até beliscar o título brasileiro, chegando a 74. Mas para isso vai ter que secar o Botafogo, secar também o Palmeiras aí nas rodadas finais, além de vencer todos os seus jogos. Quarto lugar, o Fortaleza, 65 também. Ainda tem chance de título. Fortaleza pode terminar com 74. É a mesma situação do Inter. Tem que ganhar os 3 jogos e secar todos os adversários. Quinto lugar, o Flamengo, 63.
esse só chega a 72, não tem mais chance de ser campeão nacional. Foi campeão nacional, na verdade, da Copa do Brasil, né? Sexto lugar o São Paulo, 59. Esses 6 primeiros, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, Flamengo e São Paulo, estão garantidos na fase de grupos da Libertadores da América. São Paulo tem 59, também está assegurado. O título do Botafogo na Libertadores, como o Botafogo é o líder, tá aí entre os 4 primeiros colocados, ele abre vaga para G8, abre vaga na pré-Libertadores. E aí o Corinthians ocupa essa vaga agora. 7º lugar tá o Bahia com 50 pontos e 14 vitórias, venceu de virada o Cuiabá. 8º lugar o Corinthians, 50 pontos, 13 vitórias, é o novo 8º colocado. E nesse momento Bahia e Corinthians iriam para a pré-Libertadores ou para a fase de playoff anterior aos grupos da Libertadores da América. 9º lugar o Cruzeiro, tem 48 pontos. Dá pra gente resumir essa disputa por essas 2 vagas que se abriram de G8, né? Bahia e Corinthians, também o Cruzeiro aí nessa batalha tá com 48. 10º lugar o Atlético Mineiro, 44. O Atlético já jogou 36 jogos, só tem mais 2 por fazer. Portanto, curiosamente, nesse sábado o Atlético perdeu a Libertadores de 2024 na final pro Botafogo e também perdeu as chances de chegar na Libertadores de 2025. O Atlético só faz 50 pontos com 12 vitórias, o Corinthians já tem 50 pontos com 13 vitórias. Portanto, é o Atlético Mineiro numa situação muito desagradável nesse sábado, perdendo a final da Libertadores e sendo eliminado também de chegar para a Libertadores 2025. 11º lugar, o Vasco da Gama, tem 43 pontos. 12º, Vitória, 42. O Vasco ainda não livre do rebaixamento, né? Nesse momento olha muito mais para baixo do que para cima. 13º, Juventude, tem 42. Grêmio, 41, é o 14º. Sul-Americana agora indo até o 14º colocado, né? 15º Atlético Paranaense tem 41, 16º lugar o Fluminense com 39. Todos esses times aí muito beneficiados pela virada do Corinthians para cima do Criciúma. O Vasco, Vitória, Juventude, o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Fluminense se deram muito bem, já que o Criciúma abriu o placar, estava empurrando, abriu o placar e chegou a abrir 2-0, já estava empurrando o Fluminense para a zona do rebaixamento, estava grudando no Atlético, no Grêmio, no Juventude, no Vitória, enfim. A virada foi muito importante para todos esses times aí. Zona do rebaixamento, Criciúma tem 38, Red Bull Bragantino tem 37 e os 2 já rebaixados matematicamente. Cuiabá, 19º colocado com 30 pontos e o Atlético Goianiense com 26 pontos. Essas 2 equipes já estão rebaixadas, já estão na Série B da próxima temporada. Então a expectativa é grande para a rodada do domingo, pra gente saber qual é o desenho para as 2 rodadas finais, pra gente partir para a 37ª rodada e também para a 38ª rodada. Então a zona de rebaixamento com Criciúma, Red Bull Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Vamos aos principais artilheiros do Brasileirão. Yuri Alberto, do Corinthians, ele tem 13 gols. 12 gols para o Estevão, do Palmeiras. 11 gols para um trio. O Pedro, centroavante do Flamengo. O Alejandro, camisa 9 do Vitória, também 11 gols. E fechando a lista, o Rafael Veiga, do Palmeiras, também 11 gols. Esse foi o resumo do Brasileirão da Série A na 36ª rodada. E depois daqui, vão voltar apenas 2 para o fim do Brasileirão nessa temporada. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Grande abraço, turma!